E agora a Europa, o destaque de hoje do Luca Bassani. Diretamente do Irã, novas informações sobre o número de mortos das manifestações. De acordo com uma das fontes ligadas ao governo, foram mais de 5.000 pessoas que morreram entre manifestantes e também forças policiais. Tudo isso naquele contexto que nós trazíamos durante a última semana de manifestações talvez das mais intensas em 20 anos no país, que vive uma crise econômica generalizada. Afinal, o real iraniano perdeu 50% do seu valor no ano passado, mais de 40% de inflação, 70% de inflação de alimentos e o próprio regime muito repressivo às liberdades individuais. Os números ainda são um pouco díspares, afinal, há fontes que falam em 3.400, 4.000 pessoas mortas, outros falam em 5.000 e até mesmo ONGs e agências independentes colocam a cifra em 12.000 pessoas mortas neste balanço, que com certeza demorará um tempo para ser precisado, considerando que foram mais de 200 horas de bloqueio de internet, aquele blackout digital que deixou os iranianos sem informação do mundo exterior para desmobilizar os manifestantes, né? Uma das alternativas encontradas pelo regime dos ayatolás, além de 20.000 pessoas presas. O temor agora é que, durante esse período em que os holofotes da comunidade internacional, da imprensa mundial se voltem para fora do Irã, que aquelas execuções que estavam prometidas e foram desconsideradas possam voltar a acontecer, já que o governo iraniano ele atribui esse alto número de mortes, dessa insurreição, segundo eles, a agentes infiltrados externos dos Estados Unidos e de Israel, que teriam utilizado desse cenário de caos econômico para impulsionar os manifestantes a serem violentos. Algo que, por enquanto, obviamente não segue categorizado de forma oficial por agentes imparciais, mas que mostra essa fissura ideológica neste país de mais de 90 milhões de pessoas e que, com certeza, é um dos grandes players da geopolítica no Oriente Médio. Atualmente não há mais manifestações acontecendo no mesmo volume, mas a preocupação é que aquelas execuções de centenas de pessoas que haviam sido prometidas possam acontecer, uma vez que a gente não está falando diariamente sobre isso, Nonato. Pois é, e fora que essa questão da comunicação, né? Muita gente fora do Irã, tem parentes por lá, não consegue falar com os seus entes que continuam lá no país persa. Agora, Luca, o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, avisou que qualquer ataque contra o líder supremo do país, o Ali Khamenei, será então considerado uma declaração de guerra, ou seja, volta a aumentar essa tensão, essa fervura. O que dá para a gente esperar? Qual é a expectativa em torno desse assunto? Lembrando também que alguns países pediram para que o Trump não ataque, caso da Arábia Saudita, né? Exato, tudo isso faz parte do contexto de troca de farpas durante o último final de semana. Afinal, os Estados Unidos também mobilizaram um dos seus porta-aviões que estava no Oceano Atlântico para a região do Oriente Médio, dando indícios que ficarão de prontidão e poderiam até mesmo realizar ataques ao Irã ou até mesmo ao líder supremo. Neste sentido, o presidente do país, Massoud Pezeshkian, disse que qualquer ataque ao líder supremo Ali Khamenei significaria uma declaração total de guerra e que engajaria todas as forças militares do país contra os Estados Unidos e as suas bases militares pelo Oriente Médio. Nesse sentido, a gente vê que há também uma troca, né, de ofensas, já que Ali Khamenei disse que Trump é um criminoso e Donald Trump disse que o governo dos ayatolás ele perde muito tempo em resolver as questões econômicas matando manifestantes e que seria bom uma troca de regime. Ali Khamenei é o segundo ayatolá, o segundo líder supremo da República Islâmica, que assumiu em 1989, depois da morte do ayatolá Ruhollah Khomeini, e ele atualmente tem 86 anos governando o Irã com mão de ferro e tendo uma política bastante ortodoxa no que diz respeito ao seguimento da lei da Sharia islâmica xiita e também a repressão de qualquer tipo de influência ocidental. Óbvio que esse assunto não é dado como resolvido, a gente sabe que o Irã, até pelo seu programa nuclear, por ter seu sistema de proxies, né, de procurações, vários grupos financiados, acaba sempre voltando aos noticiários e nós ficaremos de olho como essa situação poderá se resolver. Por hora, mais uma pausa neste conflito entre estes dois países, né, Estados Unidos e Irã.
É isso. Obrigado, viu, Luca Bassani. É assunto para a gente trazer aqui os nossos analistas. Cristiano Vilela e Roberto Mota estão com a gente nesta manhã comentando os principais temas. Vou começar por você agora, Mota. Como é que você está vendo esse cenário todo lá no Irã, de comunicação desligada? Muita morte, a gente não sabe o número exato, até porque não se tem uma comprovação mais independente dessa história toda. A Arábia Saudita preocupada lá com o Estreito de Hormuz, pedindo para que o Trump não ataque, porque isso prejudicaria o comércio de petróleo internacional. Mas, de qualquer modo, mostrando uma revolta da população, não só com a economia, mas também com o próprio regime. Será que a gente corre o risco de ter um novo ataque americano por lá e uma conflagração ali no Oriente Médio, ô Mota? Eu acho inevitável, Nonato, porque a situação do Irã é uma bomba relógio, é uma situação insustentável. O mais revoltante disso tudo é a indiferença da maioria dos países em relação ao que está acontecendo no Irã. 5.000 pessoas mortas. Quantas pessoas precisam morrer no Irã para que o mundo resolva fazer alguma coisa? A gente só vê os Estados Unidos, Donald Trump, pensando em tomar alguma iniciativa contra o Irã, mas e o resto do mundo? Onde estão os regimes de esquerda do mundo que se dizem tão defensores dos direitos humanos e das minorias? O que está acontecendo no Irã só vai piorar até que o mundo resolva fazer alguma coisa a respeito. O Vilela, Mota disse que a perspectiva é que esse conflito só tende a piorar se o mundo não fizer algo. Na sua avaliação, quais possíveis reações internacionais possam existir caso esse conflito tenha uma escalada? Quando se trata do Irã, é um Estado nacional que tem uma grande força regional e uma capacidade de reverberar determinados temas por diversos outros países da região. Então, naturalmente, uma grande conflagração como essa, que a gente já tem visto em território iraniano, agora o aumento e fazer com que isso eventualmente venha a esticar aí por um longo período, pode realmente ter um papel de fazer com que outras situações análogas a essa acabem surgindo em países vizinhos. O que, de fato, pode levar realmente aquela região a um contexto bastante difícil do ponto de vista político. Nós temos um regime iraniano que, à força, tenta se manter forte, tenta se manter no poder e que vem levando aí realmente um número bastante significativo de vítimas em diversos opositores que se colocam, que se posicionam contra o regime iraniano. Eu vejo que nesse sentido cabe à comunidade internacional, para evitar uma matança ainda maior, uma agressividade ainda maior e danos talvez irreversíveis, cabe à comunidade internacional buscar sentar à mesa, buscar o diálogo, buscar intermediar um diálogo, intermediar essa relação. Porque, caso contrário, a gente, infelizmente, pode acabar assistindo uma piora bastante significativa nesse relato.